Olá pessoal, tudo bem? Vocês viram que hoje eu tô com um visual um pouco mais, feminino aqui. Isso aqui foi obra da minha filha que me ajudou aqui a complementar o visual para o vídeo, tá? Espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o masculino, né? A gente vem falando sobre o feminino, dá para linkar com os outros vídeos, né? O feminino na atualidade, o feminino nos dias de hoje. E agora a gente vai falar um pouquinho do masculino, né? Qual que é a ideia para o vídeo de hoje? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o princípio masculino, né? Num vídeo anterior eu falei sobre o princípio feminino. Qual é o papel do homem na sociedade atual, né? Não sei se a gente tem uma resposta para isso. E levantar um questionamento. Será que o patriarcado, que eu tenho falado também nesses vídeos, ele está caindo? Né? A gente pode dizer que a gente está num estágio do patriarcado ou não? Como é que é isso? Né? Então vamos lá. Começar pelo princípio masculino. O que é o princípio masculino em contraposição complementar ao princípio feminino? O princípio masculino ele está relacionado à racionalidade, à ação, à agressividade, não só no sentido indesejável socialmente, mas agressividade também no sentido de poder correr atrás de, ir em busca de. Né? Isso faz parte do princípio masculino. Lembrando que o princípio é um atributo, uma função, e não se refere necessariamente à biologia, né, ou ao ser homem biologicamente. Além disso, o princípio masculino também tem uma relação e constela, como a gente diz, a organização, características como organização. Então vejam, limites, né? Como é importante a gente ter limites, se organizar, usar a racionalidade, né? Ir em busca daquilo que a gente deseja. Então o princípio masculino ele é muito importante na nossa vida, na vida da coletividade. Então vamos pensar nele enquanto princípio, enquanto arquétipo, enquanto função. Né? Agora, se a gente pensar um pouquinho em relação a essa função masculina, esse princípio masculino, qual será que está sendo o papel do homem na sociedade? Né? Ou qual vem a ser o papel do homem? Aí, homem, ser biológico. Qual seria esse papel? Antes, né, se a gente pensar no homem da antiguidade, por exemplo, nos primeiros homens, era caçar e proteger. Né? Depois a gente tem o homem como provedor, aquele que sai de casa, trabalha e provê a família, e que também oferece a segurança dessa família. Essa concepção e essas funções vêm mudando ao longo da história, né, ao longo dos tempos da humanidade. Principalmente aí no momento em que começa a Revolução Feminista, em que a mulher biológica, né, ser biológico, começa a reivindicar uma posição, um lugar, começa a reivindicar igualdade de gênero. E aí esse homem começa a tentar desenvolver outros papéis também para dividir um pouco das labutas, vamos dizer assim, da casa, né, entrar um pouquinho mais com a afetividade, né, cuidar também dos filhos, cuidar do lazer da família. Então, ele não fica só usando tanto esse atributo e esse princípio masculino, mas ele precisa também ativar e resgatar o princípio feminino. E aí, se a gente for pensar em termos de papéis sociais, né, esse homem vem ficando muito confuso, muito perdido. Então, assim, o que está sendo esperado de mim? O que está sendo exigido de mim? Eu tenho que prover, mas eu tenho que ser sensível, eu tenho que prover e ser sensível, eu tenho que ou prover ou ser sensível. E aí a gente viu também muitas mudanças nas configurações familiares, né? A gente começa a perceber famílias onde a gente tem eminentemente a mulher trabalhando fora e sustentando a família. Então, usando mais desse atributo, desse princípio masculino, tá?
Aí a gente vai percebendo esse homem biológico como em crise, né? Que papel que eu exerço? Eu atuo nesse atributo, nesse princípio masculino mesmo, ou eu preciso migrar para o princípio feminino, ou como é que é utilizar os dois, né? É possível que o homem use tanto o princípio masculino quanto o feminino, em termos de função, de atributo? Sim, sim, é possível. Né? E é interessante que a gente caminhe para uma sociedade onde isso vai acontecendo. Só que, por enquanto, o que se tem? Né? A gente tem tanto a mulher quanto o homem em crise com esses papéis. Né? O que eu devo ser? Como eu devo ser na sociedade? Como eu devo atuar? Que papel eu desempenho na minha família? Como que é isso? Né? E a gente também lembrar que, então, com a mudança das configurações familiares, a gente não tem mais uma família com pai, mãe e filhos. Né? Às vezes a gente tem uma família com mãe e filhos, com pai e filhos, com pai e filhos, né? 2 pais ou 2 mães, e por aí vai. Então, como é que fica tudo isso, né? Parece que a gente está perdido nesse contexto aí. E é importante, então, que a gente consiga resgatar tanto o princípio quanto o outro. Né? O que pode auxiliar nisso? Né? Então, se a gente pensar assim, que papel esse homem tem hoje na sociedade? A gente não tem uma resposta para isso. Né? E o que é importante resgatar? O que é importante também a gente fazer que pode auxiliar nesse processo de ativação tanto do princípio feminino, né, de afetividade, sensibilidade, quanto no masculino, de racionalidade, de organização, de limite. Então, parece que o que pode ajudar a gente é a gente retomar um pouco os ritos de passagem. Né? O que são os ritos de passagem? Então, são ritos, são cerimônias que nos ajudam a delimitar, demarcar a saída de um estágio para o outro de vida. Então, por exemplo, a saída da infância para a adolescência, né, ou a saída da primeira para a segunda infância, a saída da infância para a adolescência, a saída da adolescência para a vida adulta. E aí pensar um pouquinho em que rituais a gente pode estabelecer nessas passagens, né? Na saída da casa dos pais, em relação ao amadurecimento, né? Esse homem e essa mulher amadurecidos. Então, o que é preciso? O que ele precisa retomar em relação a esses ritos? A função do rito, né, ou do ritual, é muito importante para que haja uma tomada de consciência, uma assimilação de elementos que são nossos e que a gente acaba não vivendo, não atuando, né, não deixando entrar na nossa vida. Então, o que é importante? Que esse homem, né, homem do ponto de vista biológico, assim como a mulher, mas hoje eu estou falando mais do masculino e do homem, que esse homem faça um reencontro consigo mesmo, que retorne para si mesmo e que possa resgatar também, não só, né, atuar e resgatar o princípio feminino, mas também esse masculino. E aí vamos pensando em que rituais a gente pode ir desenvolvendo na nossa vida, no dia a dia, ao longo de mudanças, né, de fases e etc. Tá bom? Quem sabe a gente não fala mais dos rituais no próximo, né? Continua aí seguindo, acompanhando, me curtindo lá nas redes sociais e compartilhando meu trabalho, tá bom? Até mais. Um beijo.